A Rádio Gaúcha entrevistou nesta segunda-feira um perito especializado em leituras labiais. E o que ele falou nessa entrevista esclarece que Rafael Ramos, de fato, fez e cometeu um crime e uma injúria racial a Edenilson na partida contra o Corinthians. Em paralelo a isso, o Internacional se movimenta para realizar manifestações antirracismo, já na partida contra o Independiente Medellín. Mas a camiseta preta, que foi solicitada por alguns torcedores em redes sociais, não poderá ser utilizada por um veto da Conmebol. Aqui eu atualizo as últimas informações sobre o caso Rafael Ramos e seus desdobramentos, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Nesse vídeo, a gente dá uma atualizada e traz os últimos detalhes do que aconteceu no caso Rafael Ramos Edenilson. E claro que é um caso de muita repercussão. Em todo o Brasil se falou sobre isso e a gente teve desdobramentos importantes no âmbito de investigação, no âmbito de repercussão do assunto e também no âmbito de posicionamento do Internacional, que busca algumas ações já para o jogo dessa terça-feira contra o Independiente Medellín, mas encontrou alguns entraves, principalmente por conta da Conmebol. Eu começo falando sobre o principal aspecto, que é a investigação, para elucidar tudo o que aconteceu e o que o lateral direito do Corinthians falou para Edenilson naquele momento da partida. Na segunda-feira pela manhã, o programa Timeline da Rádio Gaúcha entrevistou um perito especializado em leituras labiais. Esse perito, que é o Roberto Niella, ele é especializado em leituras labiais, participou, por exemplo, do caso envolvendo Índio Ramírez e Gerson no Campeonato Brasileiro de 2020, que até o Mano Menezes esteve envolvido naquela polêmica, vocês vão lembrar. Ele participou ativamente dessa discussão, dessa investigação e produziu um laudo que determinou o que de fato o Índio Ramírez disse naquela oportunidade. E ele fez uma análise, ainda não oficial, porque ele não é uma parte exatamente da investigação, mas ele fez a sua análise em cima das imagens que a TV captou do fato. E como um especialista, ele, na entrevista, esclareceu o que foi dito pelo Rafael Ramos. A versão oficial do jogador, é que está valendo hoje para a polícia, para a CBF, em âmbitos de justiça desportiva, é de que ele falou: foda-se, caralho. Essa foi a expressão utilizada, e aqui vou tomar a liberdade poética jornalística, porque isso está incluído no fato. Isso foi o que ele argumentou ter falado naquele momento de discussão, e não foda-se macaco, que é o que foi colocado na súmula e o que foi relatado pelo Edenilson. O que o perito afirmou na entrevista para a Rádio Gaúcha é que o que foi dito pelo jogador, pelo Rafael Ramos, foi: foda-se macaco do caralho. Essa foi a frase utilizada pelo jogador, de acordo com a análise de leitura labial do perito. Ainda, o perito respondeu a pergunta se, de alguma maneira, era possível que houvesse uma confusão, até pelo sotaque do jogador, pela maneira em que ele movimenta os lábios, pelo sotaque que tem, dele ter falado o que ele afirma ter dito, que é humano, ao invés de macaco. E o perito foi taxativo. Não existe essa possibilidade. A versão do Rafael Ramos, de acordo com o perito, de acordo com o especialista, ela é falsa. Ela não condiz com a realidade. É claro que isso tem que ser analisado também pelo Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, que está diretamente ligado à investigação. É o IGP quem vai dar o laudo determinante para a investigação da Polícia Civil. Mas o perito entrevistado disse que, conhecendo a maneira com que esses laudos são produzidos, conhecendo o IGP do Rio Grande do Sul, é muito improvável que o IGP chegue a uma conclusão diferente do que a que ele, perito, chegou. A tendência, de acordo com ele, é que o IGP aponte também em seu laudo a confirmação de que Rafael Ramos proferiu um xingamento de teor racista, cometeu uma injúria racial contra Edenilson. E a partir daí, o indiciamento, a denúncia da Polícia Civil deverá acontecer e ele deverá ser penalizado ou poderá ser penalizado no âmbito da Justiça Comum do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
É uma informação importante, porque ontem a gente não tinha muitos esclarecimentos sobre isso ainda. No sábado, principalmente, a gente não teve muitos esclarecimentos. E, obviamente, que a partir desses laudos, a partir dessas versões, o próprio Corinthians deve tomar uma posição. E até o mesmo o jogador, que de alguma maneira ficou insatisfeito, ficou abatido por ter se envolvido nessa polêmica. A primeira análise é clara ao dizer que o Edenilson, desde o início, e todo mundo falou isso, estava correto. Não cometeu nenhum tipo de injustiça, ouviu o que ouviu e ouviu o que afirmou ter ouvido. E a gente, pelo menos eu, nunca duvidei do Edenilson, mas algumas pessoas levantaram essas possibilidades. Dentro disso, eu só abro um parênteses aqui de algo que eu comentei, inclusive, na programação da Bandeirantes. O Edenilson, ele é vítima desse episódio desde o momento em que ele aconteceu. Isso independente do jogador, do Rafael Ramos, ter proferido ou não a palavra. O fato do Edenilson ter entendido isso, seja o Rafael Ramos tenha dito ou não, o fato dele ter entendido isso e se abalado com isso, ele já é uma vítima. Porque isso abala por uma série de questões da sociedade, por uma série de questões do ambiente, do futebol, do Brasil, do estado onde ele vive, do ambiente que ele vive. Então ele já era uma vítima desde o começo e esse laudo ele só aponta que a gente tem que tratar o Edenilson nesse episódio apenas como vítima e não como outra coisa, e o Rafael Ramos responder ao que é preciso. Aqui no CT Parque Gigante, eu coletei nessa segunda-feira algumas informações importantes sobre a movimentação do Internacional para buscar alguma manifestação na partida contra o Independiente Medellín anti-racismo. O Inter ouviu sugestões, e foram muitas em redes sociais, de utilizar a camiseta preta no jogo contra o Independiente Medellín, porque é uma camiseta que foi lançada como uma bandeira antirracista. E o Inter não conseguiu utilizar a camiseta preta. Achou uma boa ideia, tentou, mas não conseguiu. Isso porque a Conmebol é clara e taxativa ao vetar mudanças de uniformes em última hora. A Conmebol não autoriza que, de uma hora para outra, o clube vista um uniforme que não esteja listado. O Inter tem a camiseta número 1, que é a vermelha, a número 2, que é a branca. Então, não tem o uniforme preto listado, logo não pode utilizar a tempo hábil para essa partida contra o Independiente Medellín. O Inter já enviou a documentação na semana passada sobre os uniformes relacionados a essa partida. O Inter busca ainda algum outro tipo de manifestação, como o selo antirracismo na camiseta. Ações deverão acontecer no Beira-Rio relacionadas a esse tema, mas tudo que envolve o uniforme passará por aprovação da Conmebol. E o Inter está tendo um pouco de dificuldade com isso, porque a Conmebol é bem chata nesse aspecto. Talvez contra o Cuiabá venha a camiseta preta. E um detalhe, o Inter já utilizou essa camiseta preta exatamente em um jogo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro do ano passado. Fora de casa também, assim como vai ser o jogo seguinte do Campeonato Brasileiro. Mas isso é uma questão ainda para o longo da semana. Contra o Independiente Medellín, o Inter vai de vermelho mesmo. Últimas atualizações sobre o caso, a gente segue em cima e logo depois tem o Diário do Inter KTO com as informações de time, tem dúvida para quem vai enfrentar o Independiente Medellín. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!